UOL News Economia. Na primeira temporada, especialistas explicam diversas opções de investimento. Patrocínio BTG. Open Finance. Dê um BTG na sua vida financeira. Olá, eu sou João José Oliveira, repórter de economia do UOL, e estou aqui para mais um podcast UOL News Economia, para falar sobre investimentos. Investir em imóveis faz parte da tradição de muitas famílias brasileiras. Nos últimos anos, entretanto, esse tipo de investimento vem mudando graças aos fundos imobiliários. Em 2016, por exemplo, havia 90 mil investidores em fundos imobiliários na Bolsa. Agora, esse universo é de quase 1,5 milhão de aplicadores. Para ajudar você que gosta da ideia de investir em imóvel e quer saber como transformar fundos imobiliários em uma forma de aposentadoria no futuro, a gente convidou um especialista no assunto que investe nisso há mais de 10 anos. Rodrigo Cardoso de Castro, sócio fundador do Clube IFI, maior site de fundos imobiliários do Brasil. Rodrigo é formado em tecnologia da informação, ele investe em fundos imobiliários desde 2009 e criou o clube para que o público possa entender facilmente o funcionamento desse investimento. Olá, Rodrigo, muito obrigado pela gentileza de sua participação e eu vou já começar pelo básico. Por que o brasileiro gosta tanto de investir em imóveis há tantas gerações? Esse, aliás, é o caso da sua família, certo? Exatamente, João. Bom, primeiramente, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer aqui participar aqui dos eventos do UOL. Então, realmente, os fundos imobiliários hoje faz parte 100% do patrimônio da minha família, né? O Brasil sempre teve esse histórico conturbado, né? Tanto no campo político quanto econômico, né? E o investimento que literalmente ficou de pé, né, ao longo dessas décadas aí foram os fundos imobiliários, né, que também protegeram os imóveis, né, que protegeu também o brasileiro contra a inflação, né? Então, realmente é um tipo de investimento que não tem grandes traumas na nossa história. Agora, ele passa essa sensação de segurança, né? A pessoa vê lá o imóvel, que é um patrimônio, que vai passando de geração para geração. Mas por que você, então, trocou o investimento em imóvel físico que seus pais, seus avós fizeram, pelos fundos imobiliários a partir aí de 2009? Os imóveis eram do meu bisavô, a gente investia em imóveis desde a década de 50, mais ou menos, e naquela época que a gente tinha os imóveis, todos eles eram concentrados em uma rua só, e a gente conseguia um retorno que, na melhor hipótese, quando estava muito bem alugado, dava mais ou menos 0,4% ao mês sobre o valor do imóvel, né? E aí a gente ainda tinha que pagar imposto de renda, né? O que fazia sobrar menos de 0,3% ao mês, né? Quando eu conheci os fundos imobiliários, eu percebi que era uma forma da gente poder aumentar a diversificação e ainda por cima a gente se livrar de toda a burocracia e dor de cabeça envolvida no mercado imobiliário real, e ainda por cima a gente conseguiu dobrar a nossa renda que a gente tinha com imóveis, né? Porque na época os fundos imobiliários estavam dando de 0,7% a 0,8% ao mês, então realmente foi uma mudança radical, né? Fora a questão de liquidez, né? Porque você consegue, com fundo imobiliário, você consegue comprar pequenas partes e vender também pequenas partes para algum tipo de emergência que você pode vir a ter, e com imóvel não, com imóvel você tem que, para você vender, às vezes é um processo que demora até mais de um ano, né? E você só consegue vender, ou você vende um imóvel ou você não vende um imóvel, você não consegue vender só uma parte do imóvel, né? Como você consegue com os fundos imobiliários. Ou seja, o imóvel físico tem grande concentração, você fica com todo o dinheiro meio travado num único local, né? Você não consegue diversificar e na hora que você precisa do dinheiro, você realmente tem essa dificuldade. O fundo imobiliário facilita porque ele é negociado em bolsa, não é isso, Rodrigo? As cotas dos fundos, grande parte deles, né? As cotas são negociadas em bolsa. Você pode dar uma palhinha aí, quais são os principais tipos de fundos imobiliários para as pessoas que estão interessadas, que gostaram dessa ideia? Qualquer coisa hoje que é um imóvel pode se transformar num fundo imobiliário, tá? No nosso mercado, os principais são relacionados a agências bancárias, universidades ou qualquer tipo de imóvel relacionado à educação. Você tem fundos de fundos, temos hospitais também, hotéis, temos fundos também de desenvolvimento, temos fundos de lajes corporativas, galpões logísticos, recebíveis imobiliários, shoppings,
enfim, qualquer tipo de ativo que é um imóvel pode se transformar em fundo imobiliário. Bacana, ou seja, quando os investidores vão investindo lá no fundo imobiliário, quem está administrando a carteira, né, o gestor, vai lá e compra, dependendo da estratégia dele, por exemplo, vários imóveis. E a pessoa, como tem uma participação naquele fundo, fica com a participação nesses imóveis. E esses fundos, eles dão uma renda mensal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que funciona isso? É quase como se fosse um aluguel de um imóvel mesmo, não é isso, Rodrigo? É como se fosse um aluguel mesmo. Os riscos do fundo imobiliário, eles são muito parecidos com o risco do mercado imobiliário. Então, é mais ou menos assim, você tem dentro de um fundo, às vezes você tem um imóvel ou um conjunto de imóveis, e esses imóveis estão alugados para certas empresas. E essas empresas, elas estão pagando aluguel. Então, quando a empresa paga esse aluguel, todo mês o gestor faz a distribuição desse lucro para os seus cotistas. E geralmente esse lucro ele é oferido por cota. Então, por exemplo, se o fundo deu 70 centavos por cota por mês, você tem uma cota desse fundo, você vai ganhar 70 centavos. Se você tem 100, você vai ganhar R$ 70, e por aí vai. É só você multiplicar o que ele está distribuindo por cota pelo número de cotas que você possui. Então, quanto mais cotas você possuir, mais você vai ganhar. Perfeito. E você destacou aí a questão do imposto no imóvel físico. Essa renda mensal dos fundos imobiliários, essa renda paga imposto? Não paga imposto, né? Sempre tem essa discussão, né? Se vai pagar imposto, se não vai. Às vezes o governo dá umas ideias de tributar também os dividendos, né? Porque das ações também não são tributados, né? Então, essa possibilidade, enquanto não houver a tributação, ela sempre vai existir. O investidor tem que estar ciente disso também, tá? Existe um risco que a gente costuma dizer no mercado que é um fantasma que vai rondar enquanto essa tributação não acontecer. A gente espera que não aconteça, porque a gente não vê sentido nessa tributação, já que o mercado de fundos imobiliários ele apoia muito a construção civil, que é um setor que mais emprega, que mais gera emprego no Brasil. Bacana, Rodrigo. Olha só, a gente vai fazer uma paradinha para um intervalo, um rápido break. A gente volta na sequência e aí você vai dar dicas práticas de como usar o fundo imobiliário para a aposentadoria no futuro. A gente volta já. O All News Economia volta já. O Open Finance chegou para evoluir a sua vida financeira. Agora a escolha é sua. Você quer o banco de sempre ou o melhor banco de investimentos do país? Os investimentos de sempre ou a experiência do BTG Pactual Digital com assessoria BTG? A conta de sempre ou uma conta corrente no BTG+, com um cartão que transforma seus gastos em investimentos, de forma 100% integrada? Aproveite o Open Finance e dê um BTG na sua vida financeira. Vamos agora cumprir o nosso compromisso de dar dicas práticas a quem nos ouve. Primeiro, Rodrigo, os fundos imobiliários que dão uma renda mensal, isso pode funcionar para quem quer se aposentar? Como conseguir, no futuro, juntar um dinheiro no orçamento e começar a investir? Primeiro, eu queria que você falasse isso. É possível usar o fundo imobiliário para ter uma renda no futuro? Então, sem dúvida, inclusive, é recomendado você fazer isso para aposentadoria, né? Porque seria mais ou menos, eu acho que é muito comum um aposentado ele acumular algum imóvel para que esse imóvel gere renda para ele, tá? E quando você faz isso com fundo imobiliário, é muito mais vantajoso, porque, como eu falei, você pode ir comprando as cotas aos poucos. Então, para os jovens que estão começando a investir agora, ele vai ter muito mais tempo para acumular patrimônio, né? Então, por exemplo, com o fundo imobiliário, você vai poder, olha, sobrou R$ 100 no mês, você vai poder comprar algumas cotas. Agora, imagina você ter uma disciplina e conseguir poupar cada vez mais e cada vez mais comprar fundos imobiliários, no final de um período de 30, 40 anos, você vai ter uma renda que provavelmente vai ultrapassar a renda do trabalho que você fazia, né? Porque você vai comprando cotas de fundos imobiliários, você tem a valorização da cota no longo prazo, você tem a valorização do dividendo também no longo prazo, porque o aluguel pago hoje não vai ser o mesmo aluguel que vai ser pago daqui a 10, 20 anos. Pode ser que seja o dobro do preço ou o triplo do preço, nós não sabemos, mas geralmente o aluguel e o valor das cotas eles acompanham a inflação, mas isso é no longo prazo. Então, por isso que é importante também o investidor ter essa cabeça de longo prazo. O investimento em imóveis, você não compra um apartamento para vender daqui a 6 meses, né? Então, ele vai criar essa condição para que você consiga
já usufruir dessa renda no curto prazo, porque quando você compra agora, no mês seguinte você já consegue receber o aluguel. E aí você vai acumulando isso e você vai montando um patrimônio que vai gerar essa renda de forma perpétua. Faz todo sentido. Como há muitas opções, Rodrigo, tem que entender um pouquinho do fundo, ele tem que investir em algo que tem a ver um pouco com a pessoa. Como é que ela pode escolher os fundos? Exatamente. Isso é uma outra vantagem que o fundo imobiliário tem, é que ele é fácil de entender. Tá? Então, hoje existem mais de 200 fundos que são negociados na Bolsa, de todos os tipos, como eu falei, tem galpões, shoppings, lajes corporativas, etc. O que é importante para o investidor? Como é fácil de entender, é importante que ele, por exemplo, olhe o portfólio do fundo, vê se você gosta, você acredita naquela região, você acredita que aquela região vai crescer, você acredita que aquela região tem uma boa localização para imóveis, por exemplo, de shopping? Então, é importante que o investidor se sinta confortável com aquilo que ele tem. E ele pode, através disso, é muito importante, ele ler os relatórios gerenciais desse fundo, que o fundo ele é obrigado a informar para os cotistas, né, os seus balanços, as suas perspectivas, né? Então, é importante que o investidor ele participe. É um mercado que eu diria que é o mais vigiado da indústria financeira. Tá? Então, não custa nada o investidor ligar para o gestor, ler o relatório, né? Ver se esse fundo ele está, porque às vezes ele está dando um retorno que está muito elevado, isso engana o investidor, porque às vezes você tem um anúncio de um inquilino que já disse que vai sair, né? E aí o fundo, por exemplo, ele já pode estar escrito no relatório gerencial que o fundo vai diminuir a renda em 50%, porque o próximo inquilino que vai entrar vai pagar menos porque o imóvel desvalorizou, por exemplo. Tá? Então, isso às vezes está na primeira linha do relatório e não custa nada o investidor se informar. Bacana. Agora, você falou isso, se a pessoa gostar muito de um fundo, não significa que ela tem que botar todo o dinheiro naquele fundo imobiliário. Aliás, a diversificação é importante, né? A possibilidade de comprar cotas de diferentes fundos, essa é uma recomendação? Exatamente. Como você consegue comprar? Como eu falei, com R$100 você compra a cota de um fundo imobiliário. E às vezes você compra um fundo imobiliário que tem 15 imóveis na sua carteira. Tá? Então, é muito importante que você faça diversificação, porque a crise do coronavírus foi uma grande fonte de aprendizado, né? Porque a gente nunca imaginava, quem imaginava que shopping iria fechar. Então, tinha muita gente que estava concentrado somente em shopping, né? E para quem estava diversificado, com vários tipos de imóveis diferentes, sentiu muito menos impacto na distribuição dos dividendos, né? Porque nem todos os imóveis foram obrigados a serem fechados. Legal, diversificação é importante. Agora, a gente viu, você falou da pandemia, né, Rodrigo? E a gente falou sobre os shopping centers e também prédios, escritórios que sofreram. Isso afetou o preço das cotas dos fundos que são negociados na Bolsa. E assustou muita gente que saiu vendendo as cotas. É um erro aplicar de olho apenas na valorização das cotas que são negociadas na Bolsa? Por que acontece? Esse é um bom tema, porque os fundos de shopping, vários deles simplesmente zeraram a distribuição de dividendos, né? Porque você estava fechado, os comerciantes não estavam lucrando, não estavam pagando o aluguel, então os shoppings, vários deles zeraram a distribuição de dividendos, o que fez com que as cotas caíssem em até 50% em alguns casos. Porém, a gente tem que lembrar que isso não é um problema que vai perpetuar, é um problema temporário. Então, por conta de um problema temporário, os investidores venderam suas cotas com 50% de desconto. Então, a pergunta que você tem que fazer seria mais ou menos assim, imagina você tem um imóvel que vale R$100 mil e está alugado por exemplo, R$500, e esse inquilino resolve sair, a sua ideia vai ser vender esse imóvel por R$50 mil? Não. Você sabe que esse imóvel ainda vale R$100 mil, correto? Então, a inexperiência do investidor do mercado de fundos imobiliários fez com que as cotas caíssem a esses patamares que a gente está observando até hoje, né? Então, hoje você consegue comprar fundos que estão oferecendo descontos que você não consegue obter no mercado imobiliário real. Assim, infelizmente, isso acontece, né? Principalmente para o pequeno poupador, que não tem esse conhecimento, não tem esse viés de longo prazo, mas também gera oportunidade para outros investidores que queiram entrar agora, aproveitando
esses descontos que nós estamos observando atualmente. Aliás, essa é uma dica boa. Tem um indicador aí para o investidor ver assim, olha, se o preço da cota, para ele saber se o preço da cota, se a cota que está sendo negociada na Bolsa está muito cara ou muito barata, tem como comparar com qual patrimônio tem lá dentro, né? Tem vários indicadores, tá? O principal seria o valor patrimonial, mas não é recomendável que o investidor observe somente o valor patrimonial, porque às vezes você está num fundo de tijolo, por exemplo, num fundo de shopping ou num fundo de laje comercial, você tem atualização desse valor patrimonial anualmente. Então, às vezes você está observando um valor patrimonial que já tem idade de 11 meses, e vai ser reajustado para baixo no mês seguinte, por exemplo, e você ainda não percebeu isso, tá? Então, é importante que o investidor ele olhe um conjunto de variáveis, né? Então, você tem que olhar o valor patrimonial, o quanto que você está pagando o metro quadrado, porque você consegue observar isso também. Você tem que ver qual o dividendo que esse fundo está tendo e da onde que vem esse dividendo. Porque às vezes não adianta nada você ter um super dividendo e esse dividendo vem de uma multa que não é recorrente. E também a vacância do fundo, porque quando o fundo está com um dividendo yield interessante e ele está com uma taxa de ocupação de 80%, ele ainda pode ocupar esses 20% restantes e aumentar o seu dividendo. Então você tem que olhar principalmente para a capacidade desse fundo gerar renda. Qual é a capacidade máxima dele? Quando ele chegar a 100% de ocupação, quanto que ele poderia estar distribuindo? Essa que é a análise assim, mais precisa que você poderia fazer, que o investidor pode fazer. Legal, e você falou sobre um termo técnico aí, dividend yield. Traduzindo isso aí para quem está acompanhando a gente, e aliás é interessante esse dado, né? O que é isso exatamente? O dividendo yield nada mais é que o quanto que esse fundo está distribuindo para os seus cotistas em termos percentuais em relação ao valor da cota. Então, por exemplo, se o fundo custa R$100 e ele está distribuindo R$1 por cota, o que representa R$1 nesse 100? Seria 1%. Então, esse dividendo yield é de 1%. Simplesmente isso. Quanto mais alto o dividend yield, mais o investidor está ganhando. O que ele precisa é comparar para ver se o preço da cota não está fora da realidade, né? Exatamente. Então não adianta nada você estar pegando, por exemplo, um fundo que custa R$100, ele está distribuindo R$2 por cota, aí você fala, nossa, dividendo yield de 2%, né? Só que esse dinheiro que foi distribuído foi de uma multa grande que um inquilino pagou porque ele saiu e no mês seguinte não vai ter mais nada. Então, o investidor tem que estar muito atento a isso, não olhar só dividendo. Geralmente, o dividendo é o que mais engana o investidor. Legal, Rodrigo. Eu gostei bastante dessas dicas que você deu. A gente está chegando ao final do nosso podcast. Queria mais uma vez agradecer, Rodrigo, e mandar um abraço para todo mundo do Clube FI também. E só perguntar, então, o Fundo de Investimento Imobiliário é algo que deve continuar crescendo nos próximos anos? Eu acredito que sim, talvez num ritmo um pouco mais desacelerado, como nós observamos em 2019. 2019 foi um momento de euforia, a gente observou um período que foi do céu ao inferno mesmo, literalmente, né? Então, acho que vai ser um crescimento mais comedido, mas vai continuar crescendo porque realmente tem cada vez mais pessoas descobrindo que ela pode participar do mercado imobiliário dessa forma democrática que só os fundos imobiliários oferecem. Excelente. Chegamos então ao fim desse podcast All News Economia, em que falamos de investimentos. Espero que tenham gostado e mais uma vez agradeço a participação do nosso convidado Rodrigo Cardoso de Castro, sócio fundador do Clube FI, maior site de fundos imobiliários do Brasil. Até a próxima. Muito obrigado. Qual